A gente passou aqui a música ainda há pouco, mas acho que é a primeira vez que você toca, não é? Essa música, já? É a primeira vez que você toca essa música, é, né? Tá ótimo. A gente vai ajustando aí. Não tem problema não. Tá bom. Boa noite, irmãos. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Bom que está fresquinho. A gente não sua muito. Fresquinho é beça. Hoje o ventilador não veio para cá. Obrigado, Paulão. Não sei se está aberto aqui. Só não liga no temporizador não, que a minha esposa fez pegadinha comigo domingo. Fiquei todo bobo porque ter ventilador aqui no domingo. Eu sei, tadinha. A intenção foi ótima. Vamos lá, irmãos. Lucas capítulo 1, dos versos 26 até o 38. Estarei lendo, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Obrigado, Paulo. A uma virgem prometida em casamento, e certo homem chamado José, descendente de Davi, ou a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos, ó Pai, na Tua casa, em Teu nome, para Te adorar, para Te bendizer, para aprender um pouco mais do Senhor pela Tua palavra, para orarmos uns pelos outros, ó Deus, e esse tempo possa ser bem proveitoso para aqueles que aqui estão. Ajuda-nos a compreender este momento tão especial, ó Pai, dessa narrativa bíblica de Lucas. Possamos, ó Deus, nos aplicar, ó Pai, os princípios práticos que vemos aqui nesse texto às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Todo mundo acordado? Vou pegar no pé agora, hein? Negócio de adormecido que foi domingo, fiquei preocupado. Eu estou satisfeito que depois de tantos anos que eu falo, que nós não temos que pensar em nascimento de Jesus, em Natal, em Maria, José e companhia, em dezembro. Quantos anos que eu falo isso, mas não tinha tido ainda uma decisão objetiva em relação a essa afirmação. Como eu estou satisfeito de falar do nascimento de Jesus em fevereiro. Quando trabalhava ontem e hoje nesse material, eu até que eu vejo anotações aqui, que eu faço das mensagens geralmente de Natal, e fiquei muito grato por poder estar podendo trabalhar verdades que envolvem Jesus, o nascimento do nosso Salvador,
nesta época, porque não temos por que lembrar disso fora ou apenas no mês de dezembro, não tem mesmo. É uma coisa como nos prende essa estrutura litúrgica, religiosa, que estamos envolvidos. A gente acha que não, mas nós estamos muito dentro do calendário católico romano. Como os evangélicos acabam se adotando o calendário católico romano. De celebrações, de festas anuais e coisas assim. Que não temos necessidade disso de jeito nenhum, bem especial, bem particular. Essa data tão importante quanto essa lembrança do nascimento do nosso Salvador. E aqui, nesse momento de Lucas, nós estamos numa fase que vai se estender ainda por alguns capítulos, desse período de anunciação. Vimos a apresentação semana passada, onde o caráter de Lucas, o propósito da carta, são apresentados os versos 1 a 4, e depois começa esse relato histórico altamente rico que Lucas nos traz, apresentando Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio alcançar todo o tipo de pessoas, não veio para um grupo, não veio para outro, veio para as pessoas, e há uma ênfase muito especial em Lucas, nesta questão tanto as orações de Jesus, quanto a postura de Jesus enxergar o carente, o necessitado, o perdido, e ir ao encontro dele, é algo que a gente vê muito fortemente, não em detrimento de outras pessoas, mas a ênfase disso no Evangelho de Lucas é muito grande. Mas aqui, em particular, nesses versos 26 a 28, 26 a 38, vamos continuar vendo alguns personagens. Semana passada vemos Zacarias e Isabel. E eu creio que, pelo menos ficou muito em minha mente relembrar esses momentos que envolveram Isabel, na sua humilhação, sendo vindicada por Deus de uma maneira extraordinária, a sua humilhação dentro da cultura judaica, né, de ser uma pessoa de idade, sem filhos, sem genealogia. Isso era muito cruel para uma mulher daquele tempo. E Zacarias, né, que teve o privilégio de ter um encontro com Gabriel, apavorou, questionou, mas Deus fez aquilo que prometeu, mas ficou meio mudo por um tempo, né? Semana que vem ou na outra a gente chega lá. Mas agora vamos continuar nesse contexto da preparação para a vida de Jesus, mas um anúncio mais específico, onde o anjo Gabriel agora aparece para Maria. E o verso 26 diz que isso aconteceu no sexto mês, obviamente, da gestação de Isabel, né? E uma coisa curiosa que nós vemos logo no começo desse bloco, no verso 26, é que Lucas tem um cuidado que eu confesso que eu não consegui entender o porquê. Mas é um cuidado interessante, isso que eu chamo de curioso. Lucas, em vez de chegar logo falando, olha, Maria estava na Galileia, ou Gabriel foi até Maria na Galileia e falou com ela. Seria bem mais objetivo, mas eu não entendo exatamente o porquê, mas Lucas nos fala, em primeiro lugar, o nome da cidade onde Maria estava. Até chamar de cidade Galileia não está correto, porque se a gente pensar, na verdade, Nazaré, né? Nazaré, dentro da Galileia, é que na Bíblia não trata de municípios, né? Mas a cidade é Galileia. Nazaré é como se fosse uma aldeia ou um município, que não vai ter seria mais comum para aquela época tratar como uma aldeia ou um vilarejo. Mas dá a impressão que é tudo a mesma coisa. Mas o Lucas, ele teve, antes mesmo de falar sobre Gabriel e sobre Maria, ele dá uma localizada, sem muitas informações do porquê. Diz que Deus enviou no sexto mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, município ou aldeia da Galileia. E Maria é descrita como uma virgem prometida ou desposada.
é uma ideia, esse princípio aqui é do noivado judaico, que é bem diferente do nosso no Ocidente. O noivado judaico já tinha um peso, um compromisso do noivado, já tinha um peso de casamento, tanto é que os textos de Mateus, quando a gente vê a palavra porneia lá, a ideia de fornicação, porque oficialmente aquele casal ali não é casado, eles estão num compromisso de casamento. Outra ocasião eu falo mais sobre isso, porque é o que está sendo dito aqui, até por isso José e Maria deslocavam-se sozinhos, vamos dizer assim, com autorização das famílias, porque era um processo longo, viajavam de um lugar para outro, quando foram então para a região de Nazaré, e depois para Belém, porque eles já tinham este comprometimento de noivado, que tinha um peso, uma validade, não ainda de um casamento consumado, mas tinha todo um comprometimento já de casamento, como se fosse literalmente um pré-casamento. Mas para total surpresa de Maria, nos versos 28 e 29, Gabriel saudou Maria de uma forma muito especial, chamando Maria de agraciada ou favorecida. Essa, já em contraste com o anjo Gabriel, como vimos semana passada, já não deveria ser nada pouco. Mas essa saudação de Gabriel para Maria, que eu acredito que ela percebeu que havia uma manifestação, era de fato uma manifestação de Deus ali falando com ela. Eu acredito plenamente neste momento onde ela tinha a percepção espiritual de com quem ela estava falando, ou de quem ela estava ouvindo aquela saudação. Tem um rádio tocando junto comigo. É lá embaixo? Sério? Mas então, Gabriel saúda Maria, chamando-a de agraciada ou favorecida, com um complemento, com um acréscimo, de que o Senhor está com você. Irmãos, isso não é pouco para uma mulher provavelmente tímida, quietinha, dificilmente a gente pode ver Maria falando alto. Já que vamos ver na mensagem semana que vem, que é um momento aqui bem explícito, onde no verso 42, que diz que Maria em voz alta exclamou. Deve ter sido uma das pouquíssimas vezes que essa mulher falou um pouco alto. Porque, pelo que a gente conhece do perfil de Maria, ela é uma mulher muito humilde, muito simples, discreta, e foi exatamente essa que Deus alcançou com esse favor especial, e ainda completa esse pensamento, essa saudação de agraciada ou favorecida, dizendo que o Senhor, Deus está com você. Bem diferente do verso 12 de Zacarias, quando Zacarias, quando Gabriel encontrou com Zacarias dentro do templo onde Zacarias servia no seu turno, o verso 12 diz que ele perturbou-se e ficou dominado pelo medo. Eu acredito que, diferente de Zacarias, houve uma inquietação, sim, por parte de Maria, e o texto nos dá essa indicação, nos versos 28, 11 aproximou-se, agraciada e tal. Verso 29 diz que Maria ficou perturbada com essas palavras. Perceba que, conforme o texto nos diz, o verso 12, Zacarias ficou perturbado com estar com o anjão do Senhor lá, e ele ficou inquieto, acho que com medo de morrer. Maria provavelmente ficou também, o texto nos fala de medo, mas eu acredito que aqui a ideia de um temor por estar diante de um anjo do Senhor, o próprio Deus manifestando-se a ela, isso é muito provável, mas estava num segundo plano, ou num plano semelhante, mais para temor do que para pânico, como foi o caso de Zacarias. Porque o que mais impressionou, e eu creio que deu essa inquietação para Maria, conforme o texto nos sugere, foi o teor da saudação. Foi o que Gabriel falou, e não apenas a aparição do anjo Gabriel.
na sua simplicidade, num contexto social onde a mulher não era assim saudada publicamente por ninguém, e ela ter um momento desse onde o anjo do Senhor aparece a ela, eu creio que o motivo da perplexidade, desse grande temor, é que ela não podia compreender como é que um ser celestial, uma visitação celestial deste nível, pudesse ir até ela e saudá-la dessa forma. Eu creio que ela estava atônita com o que ouviu e cheia de temor pelo que via. E eu refletia nisso ontem e hoje, e me perguntava o porquê que isso já não acontece mais com tanta facilidade comigo. Porque quando eu ouço a palavra de Deus vindo ao meu encontro e contemplo o Senhor na grandeza da sua santidade, por que a gente não treme mais? E fiquei me perguntando, tentando encontrar uma resposta. E um dos possíveis motivos, irmãos, é que não estamos racionalizando como fez um pouco Zacarias. Estamos racionalizando esses momentos aqui, como se vocês estivessem meramente vindo de casa depois de um dia de trabalho nesse calor para me ouvir falar. É muito pouco motivador, encorajador. Mas quando a gente se dispõe a crer que a palavra de Deus vai ser pregada e eu estou na presença do meu Deus, porque Deus fala comigo pela sua palavra, e contemplo, eu ouço a palavra de Deus e contemplo o Senhor quando Ele se revela a mim mediante as Escrituras. Quando não perdemos de vista isso, eu creio que a alegria da presença do Senhor e o temor por estarmos na presença de Deus e a gratidão e a surpresa pelo que ouvimos do Senhor, ela nos mantém ligados. Mas uma outra coisa que eu acredito que nos faça falta é a postura humilde de Maria. Ela não julgou ser merecedora de tal saudação. A gente fica de bico fácil porque um irmão não me dá um beijo, não fala, cruza comigo e por acaso de repente não me viu, ou não falou comigo no tom que eu gostaria que falasse, a gente já fica bicudo. Temos um sentimento de que Deus precisa de mim, muito assustador. Ou que o outro precisa de você, ou que eu preciso que as pessoas me vejam. Eu creio que Maria ela esteve nessa posição onde o anjo Gabriel, da parte de Deus, o saúda como agraciada ou favorecida, porque acredito que ela talvez fosse a última pessoa a se sentir útil a Deus desta forma. Eu li bastante coisa sobre Maria esses dias, né? Ontem, hoje, já um pouco semana passada. E a minha admiração por Maria aumenta bastante. Não sei quantos aqui já ouviram a mensagem que eu já preguei sobre o que Maria não é. Na verdade, o nome da mensagem é Maria. E eu começo a tratar ali o que Maria não é. Porque Maria é tanta coisa boa. O homem tentou estragar, ou tenta ainda, né? A dignidade dessa mulher tão especial nas Escrituras. E ali eu falo nessa mensagem sobre o que Maria não é. Se tem uma coisa que Maria não era arrogante, sentindo merecedora de ser então aquela que seria fisicamente, né, na posição de estar gestando, né, Jesus, algo tão especial. Ela não usurpou essa posição em nenhum momento. Como temos que aprender com Maria nesse contexto que vai, na verdade, até eu ia esticar hoje, mas achei melhor não fazer isso, até o verso 56. A minha intenção é chegar lá na Páscoa, a gente está lá na morte e ressurreição de Jesus, mas eu acho que eu vou ter que pular e depois eu volto. Né? O ritmo que nós estamos aqui, acho que eu vou um pouco mais longe. A gente vai até lá, depois volta.
Aí vem os versos 30 e 31. Eu queria que você refletisse sobre isso. Sobre essa, às vezes, nossa perda de sensibilidade espiritual. Não está fora da gente, está na gente. Normalmente está na gente. Essa mulher não tinha nada para ser vista pelo Senhor, e não somente foi vista, como foi saudada e foi comissionada a algo extraordinário. É o que eu digo às vezes para os meninos aí, seminaristas e pastores. Nós precisamos estar ali. Como Deus vai nos usar, onde Ele vai nos usar, eu não sei. Como vai usar, eu não sei, não importa isso. O que importa é essa postura servil de Maria. E Deus nos usa como Ele quer. Então, nos versos 30, depois desse santo choque de Maria, vem o anjo Gabriel dando uma encorajada, restabelecendo a confiança de Maria, da mesma forma como ele fez no verso 13 com Zacarias. Lá no verso 13, depois do choque de Zacarias, o verso 13 diz que o anjo do Senhor lhe disse: calma, não tenha medo, Zaca, fica tranquilo, sua oração foi ouvida, e assim Deus... Cadê o Zaca? Já está lá fora? Brinquei com ele semana passada, ele não estava aqui, mexi com o Zaca a beça. E não foi diferente. O modus operandi aqui é o mesmo. Gabriel vai ao encontro de Maria no verso 30, diz: calma, Maria, fica tranquila. Você foi agraciada por Deus. Você foi favorecida. Eu creio que esse momento tão especial na vida de Maria, tão maravilhoso, quando o anjo diz: Maria, você foi agraciada, você foi favorecida. Foi brutalmente deturpado em nossos dias, com o passar do tempo, em volta desse oportunismo religioso. Esse momento foi altamente deturpado, porque é daqui, desta afirmação, que surge a invocação à Ave Maria cheia de graça. É daqui que surge. É deste momento aqui. Como se Maria fosse uma fonte de graça para as outras pessoas. Maria nunca pretendeu ser fonte de graça. Ela foi altamente abençoada, favorecida. Mas ela não é fonte de graça para ninguém. O que Gabriel está dizendo para ela é que o favor de Deus repousa sobre ela. Tendo em vista algo extraordinário que está por vir. Que nem ela até esse momento, pode mensurar, imaginar o que está por vir. O que Gabriel está dizendo é que aquilo que foi predito, então, na sequência, lá por Isaías, no capítulo 7, verso 14, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, está para se cumprir. E essa a notícia extraordinária, que é um favor extraordinário de Deus, e Maria não pode fazer nada por isso, a não ser a recebedora dessa graça e não a transmissora de tal graça para ninguém. Como no caso de João, anteriormente, vamos ver isso mais na sequência, mas isso é um relato anterior, na ordem cronológica dos fatos. O anjo do Senhor, ele dá nome à criança. E Gabriel diz a Maria que deverá lhe colocar o nome de Jesus, ou Joshua, em hebraico. Muito, muito forte esse título que está no nome de Jesus, que para o judeu era muito fácil de perceber, significa o Senhor é salvação. O Yahvé é salvação. Isso deveria ser o próprio nome de Jesus deveria ser uma mensagem clara para aqueles que esperavam o cumprimento das profecias messiânicas. O próprio nome de Jesus. E Maria está ouvindo tudo isso. Maria está, por enquanto, pronta para ser aquilo que Deus espera que ela seja, mas ela não sabe como e nem exatamente o que vai ser. Eu acho que Maria até aqui ela está mais quietinha do que nunca. Ouvindo piedosamente e talvez com um certo choque, mas
Não confunda a incredulidade de Zacarias com uma perplexidade submissa, genuína, pronta de Maria. Talvez a pergunta na cabeça de Maria fosse: por que eu? E não qualquer tipo de conjectura que negasse ou tirasse a autoridade daquele tão especial momento. E aí temos os versos 32 e 33, e também fazendo uma relação com o texto anterior, no verso 15, o anjo diz a Zacarias que seu filho seria um homem grande aos olhos do Senhor, as pessoas estariam alegres com o seu nascimento, mas agora o nível de grandeza é completamente diferente. Mais uma vez, o anjo fala sobre o bebê que há de nascer, ser grande, mas o nível de grandeza é completamente diferente. Ele será o grande filho do Altíssimo. Irmãos, quando eu digitava isso aqui, me veio um certo temor. Porque o anjo fala a Maria algo extraordinário. Giovana, como seria se o Gabriel chegasse para você hoje lá na tua casa? Giovana, aparece aí. Aí você sai, é Gabriel. O Levi será grande aos olhos do Senhor. Agora você imagina no século I, uma sociedade onde a mulher era esquecida. A mulher devia ter filhos. Chega nada menos que Gabriel. Fala isso tudo para Maria. Uma jovem, humilde e simples mulher. Diz: olha, Maria, você será mãe de um grande homem. Na verdade, ele será o filho do Altíssimo. Aqui eu acho que Maria deve ter dado uma travada. Filho do Altíssimo. Esse título, o destaque para o grande de João, do nascimento de João, que Deus falou com Zacarias, e o grande aqui sobre o nascimento de Jesus, o que faz a diferença aqui de um grande para o outro, é que esse Filho do Altíssimo faz de Jesus nada mais nada menos que literalmente o Filho de Deus num sentido absolutamente especial. Gabriel começa a falar para Maria agora, depois de dizer que ele é o Filho de Deus, grande aos olhos do Senhor, Filho do Altíssimo. Gabriel vai carimbar este momento aqui, dizendo que Jesus é o herdeiro do trono de Davi, seu pai. Isso para nós tem muito a falar sobre essa sentença, mas para nós não tenha muito significado, mas para um judeu que lida com as dinastias, com os reinados que vêm temporários à casa de Davi, muitos reis já sentaram ali no trono de Davi. Mas agora esse que está por vir, esse trono não é mais temporário. Esse trono é absolutamente real e eterno. Esse trono será definitivamente ocupado. Nenhum rei temporário mais governaria sobre a casa de Israel, mas apenas esse que estaria detendo todo o poder da eternidade, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz e da vida. Esse é o que sentaria nesse trono. E para eles lá, e eu creio que com essa amplitude um pouco para a nossa realidade, o trono que Jesus está sentado como Rei e Senhor, ele é perpétuo. E isso aumenta ainda mais para Maria a grandeza dos fatos, dos acontecimentos. Lembra que estamos falando sobre uma anunciação. É Gabriel como se estivesse com um megafone falando alto, só que só Maria, naquele momento, era a destinatária imediata dessas informações. E no verso 34, nós vemos mais uma comparação entre a maneira como Zacarias reagiu
ao anúncio da provisão de Deus com um filho para Isabel. E aqui no verso 34 vemos como Maria lidou com essas afirmações todas. Enquanto Zacarias ele questiona, lá no verso 18, como é que o anjo ia fazer isso? O verso 18 diz, né? Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu posso ter certeza disso? Desconfiando de Gabriel. Maria, por mais perplexa que estivesse, a pergunta dela é completamente outra. A pergunta é, como é que vai ser isso, Gabriel? Enquanto a pergunta de Zacarias ela tem um som de questionamento, a postura de Maria é de quem já creu. Eu só não sei como. Ela não está questionando o anjo do Senhor. Ela está se colocando na condição de, olha, isso é enorme para mim. Então só me diz como é que vai ser, porque eu já sei que se depender de mim não sairá nada. A postura, a confiança dessa mulher é algo extraordinário. A impressão que dá é que ela, em sua cabeça, ela tem convicção que isso já vai acontecer, ela só não sabe como. Até pelo fato de ela ser virgem. Isso é muito legal. Nós lemos a Bíblia, né? Lemos a palavra de Deus aqui e ali. E a nossa tendência não é crer primeiro. A nossa facilidade é fazer o que Zacarias fez. Exatamente o que ele fez. Como é que eu posso ter certeza que isso aqui vai funcionar? Como é que eu posso ter certeza de que você vai fazer o que está falando? Como é que eu posso ter certeza de que isso aqui na Bíblia pode acontecer comigo? Geralmente, nosso relacionamento com as Escrituras é de dúvida. Maria não compreendia como aquilo poderia acontecer. Mas eu tenho convicção que na sua cabeça ela já estava vendo o fato acontecendo, ela só não sabia como. E tinha muitos motivos para isso. E um dos principais é o fato de ela não ter tido nenhum tipo de relacionamento com homem algum, nem com José, nem com ninguém, ela era uma mulher virgem. Mas além disso, além esse fato, né, dela não poder, num processo até aquilo que ela poderia conhecer ou saber, ela não poderia ter filhos sendo virgem, eu creio que tinha algo mais que a preocupava também. Como será isso no sentido de que, Gabriel, eu não questiono um minuto, mas como é que vai ser eu aparecer grávida para José, meu noivo? Como é que vai ser para eu aparecer grávida na minha cidade, sem ter ainda me casado, oficialmente? Eu vou ser humilhada, eu vou ser colocada entre as prostitutas, eu vou sofrer muito, vou sofrer rejeição pública. Não há isso dito aqui no texto bíblico. Mas Maria era como você, como eu. Talvez a diferença entre nós agora, nós e Maria, é que ela não questionou o poder de Deus, a palavra do Senhor ela cria. De que Deus faria aquilo que ele disse que estava por vir. Mas vemos o texto dizendo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Eu creio que tudo isso está dentro desse pacote de como vai ser isso, como será isso. Então, no verso 35, nós vemos o anjo Gabriel esclarecendo este momento, essa justa inquietação de Maria. Dizendo que o Espírito Santo virá ou descerá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Irmão, isso aqui é uma coisa linda. Isso aqui é uma coisa... A gente passa... Eu fico muito triste comigo por não ter lido isso aqui com a atenção que eu dei em fevereiro. Critico tanto o fato da gente não ter essa perspectiva de olhar para estes momentos fora daquele contexto, né?
Que coisa linda que a gente está vendo aqui. A ideia é que Deus está pegando Maria no colo, dizendo: Maria, fica calma, filha. Fica tranquila. O Espírito Santo, ele descerá, ele virá sobre você. E o poder do Altíssimo, do Deus todo-soberano, todo-poderoso, a cobrirá com uma sombra. Irmãos, há quem questione a impecabilidade de Jesus apenas pelo fato dele nascer de Maria, uma vez que ela tinha natureza pecaminosa. Não são poucos, dentro de igrejas evangélicas. Isso dá uma boa discussão. Até acho que nós já tivemos uma discussão parecida com isso numa turma de instituto lá em Vida de Cristo. Mas aqui no verso 35, é dito muito expressamente que essa criança que está por vir, ela não será algo santo ou santa, porque ela vai nascer de uma virgem, sem cooperação do homem ou humana. Mas o que o verso 35 nos deixa bem claro é o fato de que o Espírito Santo virá, recobrirá a virgem, a fim de gerar nela uma criança. É isso que o texto está dizendo. E graças a essa geração pelo Espírito Santo, que o Filho de Deus veio a Maria sem pecado. Por causa desse processo. Não é por causa de Maria, não é por causa de homem nenhum, mas é por causa desse ato do Espírito Santo a abraçá-la, envolvê-la nessa obra, de gerar nela, gerar a criança nela. Então o Espírito Santo, por meio de um ato criador no corpo de Maria, providenciou os meios físicos para a encarnação de Jesus. A encarnação de Deus no seu Filho Jesus. Isso é a única forma objetiva e bíblica de pensarmos nisso. Mas, pastor, se tiver um mais ainda aí, lembra comigo lá no princípio. Deus precisou de homem e de mulher para criar Adão? Não. Deus precisou da mulher para criar a mulher? Não. Não. Deus cria a vida onde Ele quer. Onde Ele quiser. Então é algo... E é importante quando pensarmos nisso, porque essa concepção de Jesus, mediante a obra do Espírito Santo, através de uma virgem, Maria, é importantíssima a nossa convicção sobre essa doutrina bíblica para lidarmos com a impecabilidade de Cristo. Isso é por aí que as pessoas tentam diminuir a divindade de Cristo, tentando questionar seu nascimento, mas é impossível. E aí eu quero voltar um pouquinho sobre esse verso 35, esses cuidados aqui de Gabriel. Olha como é delicada, como Gabriel é suave, cuidadoso, quando ele diz: o poder do Altíssimo te cobrirá ou te envolverá com a sua sombra. Provavelmente aqui Lucas, quando está redigindo, né, esse relato, essa narrativa, eu creio que ele tenha na sua cabeça a ideia aqui desse envolverá de uma nuvem, porque lá no povo de Israel, nuvem era um sinal de presença gloriosa e graciosa de Deus no meio do seu povo. De uma forma mais prática, quando nós somos envoltos em neblina numa nuvem, a gente fica completamente envolto, né? Fica completamente envolvido por ela. Eu creio que dessa forma, eu acho que é essa a ideia que Lucas está tentando transmitir com esta afirmação: o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Eu creio que Maria deve ter estado completamente envolvida, rodeada pelo Espírito Santo, e essa vinda do poder do Altíssimo, esse envolvimento por essa nuvem, essa figura, né, de uma nuvem do Espírito, e é aqui que o pessoal gosta de viajar, né? Aí começa a procurar a nuvem do Espírito aí fora. Esse aqui foi um ato único e exclusivo,
aconteceu nesse processo de concepção de Jesus, algo especial, algo único, algo que deve ter sido tão completo que Maria não deve ter visto nem sentido nada, a não ser essa realidade da presença dessa nuvem da graça, esse envolvimento do Espírito Santo que causou a vinda do Redentor como uma criança sem pecado. Né? Isso é muito, muito significativo. E o finalzinho do versículo ainda diz, do verso 35, que ele se chamaria o Filho de Deus, não por causa de qualquer façanha extraordinária que Jesus faria na sua vida pública, mas por ele ter sido, desde sempre, desde a eternidade, Filho de Deus. Ele não precisou nascer de forma extraordinária, ele não precisou de feitos extraordinários na sua vida pública. Não, ele é o Filho de Deus porque ele foi Filho de Deus sempre. Nunca deixou de ser. É por isso que ele continuou sendo Filho de Deus no momento de se tornar humano. E nesse processo, em virtude da sua maravilhosa, extraordinária geração, através da obra do Espírito Santo em Maria, ele continuou com a sua identidade plenamente preservada e com a sua santidade, sua impecabilidade totalmente inviolada. E aí chegamos nos versos 36 e 37. Como não havia WhatsApp, apesar de Maria ser muito próxima da sua prima Isabel, não tinha nem Facebook, nem WhatsApp. Então foi o anjo. Né? Feio isso, né? Mas foi assim. Versos 36 e 37. Maria não sabia nada sobre a experiência de Isabel. E sem que Maria tenha pedido nenhuma prova a Gabriel se ele era o anjo mesmo, se isso ia mesmo acontecer ou não, sem nenhuma exigência por parte de Maria, Gabriel ele faz questão de dar uma prova, um sinal a Maria de que aquilo que havia sido dito era a palavra de Deus. Então o anjo comunica a Maria que a sua prima Isabel, idosa e estéril, já estava grávida de 6 meses. Isso deve ter sido algo assim. Você vê que não há em nenhum momento onde Maria pede, me dá a prova, Gabriel, de que você está falando é verdade mesmo. Me prova aí. Tem alguma coisa, algum sinal? E naquela época era comum isso. Gabriel se antecipa a qualquer hesitação, que eu não acredito que tenha sido esse o motivo, porque eu não vejo hesitação em momento algum. Mas lidando com uma mulher pecadora, a possibilidade, talvez, eu acho que a parte didática desse momento aqui é muito mais relevante do que propriamente uma necessidade de Maria. É didática para nós. Porque nós geralmente somos questionadores desse momento extraordinário. Ainda que Maria pudesse vir a ter algum motivo de queixa ou questionamento, porque estavam por vir dias difíceis. Cuidado do anjo do Senhor de dizer tudo o que aconteceu com Maria. Eu creio, ou com Isabel, me parece que o objetivo, sem dúvida, era dar uma fortalecida na fé de Maria, dar coragem a Maria, de que tudo que estava por vir era proveniente da mão soberana do Deus Criador. E o anjo termina no verso 37 dizendo a Maria, Maria, preste atenção, nada é impossível para Deus. Irmãos, isso é tão legal. Porque esses versos 36 e 37 é totalmente iniciativa de Deus fortalecer na fé Maria, fortalecer Maria na sua coragem como ser humano, espiritualmente mantê-la firme
corajosa, espiritualmente falando. Que o que estava por vir era pedreira mesmo. E eu creio que Maria, ainda sem percepção de praticamente nada de desdobramento, ela via apenas o provável e imediato, que eram problemas para ela, como cidadã, como pessoa, naquela sociedade complicadíssima, mas ao mesmo tempo completamente envolvida por ser a mulher que Deus escolheu para gerar seu filho, o Filho de Deus, que estaria eternamente no trono de Davi, o Messias tão esperado. E aí vem o verso 38, que fecha esse bloco de uma forma impressionante. A mulher que pouco falava, a jovem quietinha, silenciosa, temente a Deus. Parece aqui, eu estou falando isso, mas a impressão que eu tenho é de uma leoa. Que diz, sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor. Irmãos, essa resposta de Maria é uma resposta, ao mesmo tempo que eu vejo muito quietinha, poderosa, mas quietinha e completamente submissa. Outra coisa que a gente não tem facilidade. É mais fácil para nós dizermos que somos servos do Senhor no microfone para que todo mundo veja, do que essa postura completamente servil, limitada por várias questões físicas, questões sociais, éticas, uma série de coisas. E esta mulher servilmente, quietinha, em total submissão, ela diz, eu sou escrava. É a palavra que está aqui. Sou serva, e a palavra aqui é escrava. E quando essa identificação, principalmente para aquele povo naquela época, que sabia muito bem a realidade da escravatura, é a ideia de que o Senhor é o meu dono. É de completa obediência. E para que isso não fique apenas na nossa ideia que foi alguma coisa impulsiva ou emocional, porque ela estava de frente para Gabriel, depois de tudo que Gabriel falou, ela completa a ideia. Essa postura quieta e submissa é reforçada com o final desse verso 38. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu creio que Maria não tinha mais o que falar, ela não saberia. O que Gabriel já havia dito nos versos 35 e 36. Se havia algum tipo de possível ruguinha de dúvida ou de insegurança quanto a ser Deus que estava ali falando com ela, isso foi definitivamente removido. Quando ela diz que aconteça comigo conforme a tua palavra, ela não botou, Senhor, que aconteça comigo, mas se eu tiver tempo, se não for atrapalhar o meu trabalho, a minha escola, meu horário em casa para descansar, olha, eu sou, que aconteça comigo conforme o Senhor quiser, mas lembra que eu tenho esse compromisso, ajuda lá o pastor a lembrar que eu não posso nesse horário e tal. A postura de Maria foi absolutamente diferente. Esta mulher com muito menos recursos do que qualquer um de nós. E sendo comissionada a algo muito maior do que qualquer um de nós já foi. Ela apenas se sujeita como escrava ao seu Senhor, dizendo que aconteça comigo, conforme a tua palavra, aquilo que o Senhor fala. Não tem uma exigência, não tem uma queixa, não tem nenhum pedido de proteção. É aquilo que eu estou chamando de quieta e total submissão. Irmãos, a nossa tendência é a gente achar isso tudo muito legal. Bacana, eu creio que é verdade, é muito legal. E a gente tende a
espiritualizar tudo isso e achamos tudo isso muito natural. Ah, mas só podia ser assim, era Gabriel, tal, né? Irmãos, mas não é natural não. Pelo menos para Maria. De natural isso não tinha nada. Além de fé genuína, submissa, obediente, houve muita coragem. Eu vou repetir o porquê. Maria não estava casada com José. Qual seria a reação de José? Lá no versículo 19 do capítulo 1 de Mateus, se eu não me engano. Quando José toma conhecimento da gravidez de Maria, ele fica muito preocupado com a reputação de Maria e tenta, escondido atrás dos panos, anular, então, o compromisso de noivado, pré-casamento, para não, tentando diminuir os problemas para Maria. Aí Jesus acalma, o anjo do Senhor acalma o coração de José, dizendo como as coisas deveriam acontecer. O fato é que isso tudo estava na cabeça daquela jovem. Além disso, tem uma outra coisinha a mais. Ainda que a pena de morte por adultério, conforme Deuteronômio 22, versos 23 e 24, ainda que essa pena de morte já tivesse num relativo desuso, ela ainda existia. E isso que estaria acontecendo com Maria se encaixa na lei que condenaria Maria à morte por adultério, mesmo sendo noiva, porque o compromisso já era praticamente ali de casada. Praticamente não era de casada, só não estava consumado. Então tudo isso, sem dúvida alguma, está na cabeça de Maria. Então, irmãos, esse versículo 38 é muito mais do que uma consequência natural. É um ato de absoluta, genuína e silenciosa submissão, mas é um ato de coragem. Eu digo para vocês que fé bíblica sempre exigirá coragem. Quase nunca exigirá barulho, mas sempre exigirá coragem. Que vamos sempre estar na contramão da maré, quando decidimos genuinamente nos sujeitar à palavra de Deus. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria não poderia ter certeza do que ainda viria a sua vida, mas ela sabia que ela poderia morrer. Mas ela reconhecia e sujeitava a vontade de Deus e aceitava aquilo que Deus estava estabelecendo para ela. E não vemos nenhum tipo de condição. O fato é que diante desse tão impressionante anúncio, eu creio que Maria fixou os seus olhos bem objetivamente num único ponto. E o ponto que Maria, com tantas coisas para olhar, Maria fixou seus olhos unicamente na graça do Senhor, no favor de Deus e no seu encontro lhe dando uma bênção tão inimaginável. Ela fixou tantos olhos na graça de Deus que ela, perceptivelmente a gente vê isso, que ela esquece de si mesma. E eu creio que no dia que nós rendermos nossa vontade à vontade de Deus, como nossa jovem, querida Maria, nós sem dúvida alguma estaremos muito mais capazes para lidar não somente com as tristezas da vida, com as preocupações, mas também com as alegrias. Aprenderemos a nos alegrar corretamente. Aprenderemos a lidar melhor quando submetemos a nossa vontade à vontade do Senhor, assim, de forma completa, para que a vontade dele se sobreponha à minha e a minha não ter lugar de evidência, mas a do Senhor ter a evidência na minha vida. Seremos muito mais capazes de passar pelos momentos de preocupações, dores, alegrias, tristezas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos ficar de pé, a gente está orando. O desafio que fica aqui para nós, espero que você se sinta desafiado como eu me senti. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu creio que poderíamos, e eu gostaria de repetir aqui na oração, isso que Maria diz no verso 38, sou teu servo, ou sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra.
Tem coragem, irmão? Tem coragem? Se tem coragem, você diz amém. Se não tiver coragem, você fica quieto. Né? Vamos orar. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado, ó Pai, por podermos ter esta visão mais perto da nossa querida Maria. Obrigado, ó Deus, porque a gente pode perceber esse cuidado relacional teu com os seus. E é assim conosco também. O Senhor continua falando conosco incansavelmente pela tua palavra. Nós é que somos demorados, ó Pai, a ter essa postura de genuína sujeição, silenciosa, quieta submissão, sem questionamentos, sem ponderações, sem e se. Eu creio, ó Deus, que essa postura de Maria, tão menos Maria tinha do que temos hoje, ó Deus. Quão insegura deveria ser aquela jovem. Nós temos tanto mais, ó Pai, somos muito mais capazes, temos o Teu Espírito Santo habitando em nós, temos a revelação completa da Tua Palavra. Como somos mais capazes, ó Deus, se olharmos apenas por esses aspectos, de termos a nossa vontade sujeita à Tua, consciente, deliberadamente. Nós não precisamos disso, ó Deus, para lidar com tantas coisas que sabemos e as que não sabemos. Maria não sabia de muito mais do que qualquer coisa que ela pudesse saber, mas ela decidiu confiar. Ela decidiu crer. Por isso que ela pôde afirmar, sou tua serva. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que possamos dizer isso agora, somos teus servos. Que aconteça conosco conforme a tua palavra. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.